Olá, queridos, bem-vindos a mais um episódio da IPG Family Cast. E hoje temos um tema muito legal. Vamos falar sobre ensino bilíngue. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que Priscila Simões, a fundadora da IPG, diretora executiva. Conta pra gente. Há 23 anos, a IPG já começou bilíngue, não é um bilíngue que foi adaptado, não. Há 23, mais de 2 décadas, uma escola bilíngue. Conta pra gente como foi. Yes. Please. Yes, com todo prazer. É muito interessante pensar isso na história da IPG, porque quando a escola decidiu que seria bilíngue, quando nós decidimos, fundar uma escola bilíngue, não se falava em escola bilíngue. Não existia. Não existia. Tinha a escola britânica, a escola alemã, a escola japonesa, Miguel de Cervantes, outras escolas em São Paulo, mas não existia uma escola bilíngue em Atibaia e região. Então, quando nós iniciamos esse programa, nós iniciamos ele de maneira muito pioneira e muitas pessoas até tinham muitas dúvidas em relação a isso. Como assim? Ensinar 2 línguas para uma criança ao mesmo tempo? Isso não vai funcionar? Ou será que ela vai aprender bem o português? Será que o inglês não vai atrapalhar? Será que ela vai ser capaz de se desenvolver? Começa na infância ou vai introduzir só na adolescência? E nós tínhamos plena certeza, até por entender os estudos sobre bilinguismo ao redor do mundo, que é fundamental e é muito bom que a criança comece muito cedinho a aprender uma segunda ou uma terceira ou uma quarta língua, porque ela tem capacidade para isso. Então, quando nós iniciamos, nós realmente fomos pioneiros e somos pioneiros, porque desde então, desde a inauguração da escola, a gente só vem aprimorando esse programa ao longo dos anos, né? Então, tem sido uma experiência muito boa, com resultados muito bons em relação ao bilinguismo. Você aprendeu a falar inglês quando criança, eu também. E isso foi um diferencial nas nossas vidas. Sim. E nós também queríamos isso para os nossos filhos. Sim. Fala do impacto que foi na vida dos meninos aprender o inglês. Sim, foi desde cedo nós decidimos que os meninos aprenderiam inglês em casa. Então, essa foi a primeira iniciativa, até porque quando eles nasceram, nós nem sonhávamos em ter escola, né? Isso foi algo que veio depois. Então, como nós aprendemos, e eu ainda aprendi na infância, então eu tinha certeza mais que absoluta da possibilidade de aprender uma segunda língua, né? Na verdade, eu aprendi o inglês, ele era a minha primeira língua, o português era a segunda língua. E então era possível, eu sabia que era possível e nós queríamos isso para os nossos filhos. Então nós iniciamos, né? Eu lembro muito bem assim em casa que o inglês era a língua que nós falávamos normalmente, não era assim, agora vamos ter uma aula de inglês. Né? O bilinguismo foi introduzido de maneira muito natural, que aliás é a maneira de fazer isso, né? Que é a maneira que a gente trabalha aqui na escola. Então, quando os meninos aprenderam inglês, eu lembro do Felipe, nosso mais velho, que quando ele foi para a escola, no maternal, ele não falava português. Aí a professora falou, o que eu vou fazer com esse gringuinho? Porque ele não fala português. E eu pude tranquilizá-la, falei, é só você falar em português com ele, que em pouquíssimo tempo ele não só vai entender, como ele vai falar também em português. Então, o aprendizado de uma segunda língua, ele é muito propício, né, na infância. A gente sabe isso, que como adulto, como é difícil muitas vezes aprender uma outra língua, né? Mas na infância não, é natural. Porque uma criança, ela não entende que são 2 línguas. Ela só entende que com algumas pessoas ela fala de um jeito e com outras ela fala de outro. Mas ela não sabe que isso são 2 línguas, né? Que são 2 códigos. Ela só brinca com 2 línguas dentro dessa mente brilhante que uma criança tem e de forma muito natural, muito gostoso, né? E você aprendeu a falar inglês quando criança e eu aprendi como adolescente. O meu inglês era The Book is on the Table. E eu passei um ano, foi um ano de imersão com 16 anos, que eu fui jogado lá no meio dos americanos, em Ohio,
E foi muito difícil. Nos primeiros 6 meses eu entendia muito pouco. E pouco a pouco o inglês foi entrando. No final daquele ano eu já estava fluente. E aquilo, né, foi uma mudança radical na minha vida, assim como foi na sua vida, né? Uhum. Fala um pouquinho sobre o que é o CLIO. O CLIO, ele é uma metodologia, né, que é introduzida, que é o Content Language Integrated Learning, né, e é a maneira de não só aprender inglês, como a gente aprendia muitas vezes, né, na escola antigamente, ou em alguns cursos de inglês antigamente, que nós aprendíamos regras gramaticais. To do, did, done. To cut. Exatamente. E a gente tinha que memorizar essas regras. Então, imagina o esforço mental de você pensar aquilo que você quer falar. Aí o seu cérebro, ele tem que traduzir. Aí depois da tradução, ele tem que montar conforme a regra gramatical que você memorizou, e aí ele tem que falar. Gente, um exercício mental imenso, cruel e sem sentido. Porque ele monta uma frase, mas a frase não tem contexto, não se encaixa. Então, muitas vezes, as pessoas estudaram, né, anos e anos e anos de inglês e não eram capazes de ter uma conversa em inglês com uma pessoa nativa de outro país. Então, essa construção da língua, na metodologia que a gente trabalha hoje na escola, é trazer assuntos do cotidiano, relevantes, assuntos relacionados a eventos atuais ou a passagens da história, ou da geografia, ou da ciência, porém em inglês. Então, aqui na nossa escola, nós não temos as aulas, todas as disciplinas ensinadas em português e inglês. Nós temos as aulas ensinadas em português e as aulas de inglês, que são em inglês, né? Isso é importante, 100% English. Elas trabalham temas diversos, que acabam sendo muito mais atrativos, muito mais envolventes, e os alunos têm como se engajar muito mais no assunto que está sendo trabalhado, e de forma natural constroem frases, conseguem se comunicar sem ficar fazendo esse exercício de tradução e de construção de uma regra gramatical. Ou seja, um processo natural. Natural. Assim como foi da primeira língua. Né? A gente não ensina ao bebê a regra gramatical. A gente fala com ele. Então ele ouve. Ele ouve. Aí ele ouve repetidamente. Ele grava, ele é inteligente, ele grava. Aí ele começa a perceber a maneira de aplicar aquilo. Então ele começa a praticar. E depois ele começa a produzir, a falar e juntar, criar frases mais complexas. O caminho da primeira língua tem que ser o caminho da segunda língua, porque ele faz sentido. Então, a gente ouve o inglês, a gente brinca com ele, a gente presta atenção e depois a gente produz. Então, é assim que é o ensino do inglês aqui na IPG. E o resultado disso na vida de alunos? Alunos que começaram quando pequenininhos e outros que chegaram depois? Não, resultados incríveis, incríveis. Porque os resultados de um aluno imerso no inglês desde pequenininho, então a gente pensar aqui desde os 2 anos, e quando eu falo imerso no inglês, novamente, na IPG, nesse período de aulas que são em inglês. Naquele período, ele vai desenvolvendo de uma tal maneira, e como nosso objetivo é não só a fluência oral, mas a capacidade dele também ler, escrever, né, poder construir uma apresentação sobre um tema, né, que é algo que a gente tem aqui na escola. Nós temos alguns eventos que os alunos eles montam um projeto, um TCC, sobre temas diferentes que são escolhidos. Eles têm aí um professor que vai supervisionar. Eles preparam isso em português e inglês e apresentam isso diante de uma banca. E o que é mais legal é que eles respondem perguntas da banca, tanto em português quanto em inglês. Okay. Então, esse é o nosso objetivo. Então, ao longo da vida escolar, eles vão trabalhando, se desenvolvendo, para chegarem, né, no final de um ensino médio,
capazes de se comunicar perfeitamente. Uma coisa também que é interessante, que mesmo alunos que entram na escola, depois não entram no Nursery 1, Kinder 1, vão entrar lá para frente num 6º ano. Eles são inteligentes, eles só precisam de oportunidades. E uma vez dentro dessa condição, e é claro, com o interesse do próprio aluno, né? Porque muitas vezes a gente fala, nossa, como é que um se desenvolve mais que o outro, né? É um aluno também, a sua dedicação, o entendimento de como isso é importante, a motivação, né? Ele é capaz de se desenvolver e sair aqui da escola formado de maneira completa dentro do inglês. E uma coisa muito legal, eu sou muito empolgada com esses resultados, porque eles são tão reais e trazem benefícios tão importantes na vida dos nossos alunos, que na vida acadêmica, no ensino superior e depois também na vida profissional, tudo que eles aprenderam aqui na IPG tem sido um fator, um degrau mesmo, para eles terem crescimento e desenvolvimento nas áreas que eles escolheram. Uhum. Nós até temos alunos que eles foram contratados nos seus estágios na faculdade por conta do inglês. Oh. Então, a gente está falando no começo desse ensino superior, eles já podendo aproveitar. Então, os resultados são incríveis, são muitos, são inúmeros, não é um aluno, 2, não. É algo que se apresenta em todos. Nós temos alunos que foram estudar fora do país, que optaram por universidades americanas. E desses alunos, eu não tenho também mas muitos testemunhos de alunos que tiveram desempenho no English, na matéria English, melhor que os americanos. Fala a verdade. Bom, né? Bom demais, né? Interessante que em inglês do passado, né, quando você aprendeu, eu aprendi, falar inglês era um luxo. É verdade. Hoje é uma necessidade. É além do inglês, que outra língua você fala. Porque falar a sua língua nativa, and English, é básico. Para você se comunicar com o mundo, para você se mover, tanto no mundo acadêmico quanto no mundo profissional. Sim, porque a linguagem profissional, comercial, tudo em inglês. A internet em inglês, os livros são em inglês, os relacionamentos são em inglês, comércio exterior, tudo em inglês. Você não pode ficar dependendo de um Google Translator ou de um software ou de um tradutor. Até porque você não sabe o que o tradutor está falando, né? Você espera que ele esteja falando direitinho. E fala um pouquinho do Spelling Bee. O Spelling Bee é uma fofura, né? Dentro do desenvolvimento do inglês. O Spelling Bee é uma ferramenta maravilhosa que ajuda muito não só na construção da língua, mas especialmente o efeito secundário, mas que na verdade é top na lista, também na escrita dos alunos. O Spelling Bee, ele é uma metodologia que se tornou um concurso, né, uma competição conhecida ao redor do mundo de soletrar palavras. Então, o que isso ajuda? O aluno, ele estuda as palavras, obviamente. Memoriza? Tem que memorizar. Mas essa memorização é boa, porque ele memoriza a construção daquela palavra. Por que isso é importante? Porque muitas vezes as vogais, dependendo de como ela está localizada na palavra, a letra que vem depois, a letra que vem antes, ela tem um som diferente. Então, ele vai entendendo a fonética daquela palavra através do Spelling Bee. Então, ele memoriza, ele acaba competindo, né? Porque ele tem que soletrar palavras. Algumas vezes são palavrinhas simples, porque a gente começa com o Spelling Bee desde o Grade Level 1, que é o nosso primeiro ano. Então, ele já tem palavrinhas simples. É o cat, o hat, pet, dad, mom. São palavrinhas simples. E isso vai crescendo ao longo dos anos e eles conseguem chegar a palavras muito mais complexas. Pergunta se esses alunos vão esquecer como que soletra essa palavra. Nunca. Então, o Spelling Bee é uma ferramenta. Tem alguns pais que falam, ai, meu Deus, meu filho vai competir. A competição é o menos importante do Spelling Bee. O principal é a preparação para o Spelling Bee. Aí sim é o que faz a diferença. E fora
o desafio que eles têm de falar em público. Sim. De ter um grupo de pessoas ali que estão avaliando. Lidar com frio no estômago. Então, a vida é assim. É bom treinar agora aqui, depois eles tiram de letra. Tiram de letra depois. É verdade. E para os alunos mais velhos, a escola tem um plano de intercâmbio. Por quê intercâmbio e qual é o impacto dele na vida dos alunos? Os intercâmbios, eles... É uma outra ferramenta, na verdade, né? Eles promovem uma experiência inigualável, né? Nós temos o programa de intercâmbio desde 2008. Nós iniciamos o programa de intercâmbio com o Short Term Exchange Program. E começamos com uma escola parceira nos Estados Unidos, uma escola cristã também, como a IPG, uma escola College Preparatory, então uma escola que também visa a preparação acadêmica, como a IPG também, pensando no futuro desses alunos. E nós iniciamos esse que era de 2 a 3 semanas. Então, esse programa, ele continua até hoje e ele é como um aperitivo. Né? Um aperitivo do intercâmbio, para eles estarem longe de casa, hospedados na casa de uma família americana que tem os alunos ali, os seus filhos na escola, terem experiência de assistirem aulas, de estarem dentro de um ambiente de uma escola americana e até através dessa experiência pensarem e considerarem participar do outro programa que nós temos, que é o Long Term Exchange Program, que é o programa de longo prazo. O que é longo prazo para nós? 6 meses a 1 ano. Até tem alguns alunos que vão para os 2 anos e tem a possibilidade até de se formarem na escola parceira nos Estados Unidos. Então, o que essa experiência toda de intercâmbio agrega? Com certeza, o primeiro benefício é o desenvolvimento da língua inglesa. É incrível ver como os nossos alunos, que aqui parecem tímidos, não sabem direito, eu não tenho coragem de falar, eu não sei, parece que destrava assim, uma chavinha na cabeça deles. Eles falam com uma fluência, com uma liberdade, e a gente vê até no short term, que a gente está falando de poucos dias, que depois de alguns dias, os alunos brasileiros, os nossos alunos, entre si, estão falando inglês. Então, é uma experiência que permite essa naturalidade, né, da comunicação em inglês. Então, esse é um dos benefícios. O outro benefício é lidar também com o distanciamento de casa. Seja por 2 semanas, seja por 6 meses ou 1 ano, vai preparando os alunos de uma maneira segura, porque eles estão hospedados na casa de uma família americana, supervisionados pela escola, então tem todo um apoio. O nosso programa de long term tem assim um engajamento muito grande da IPG com a escola parceira. Nós acompanhamos absolutamente tudo, mas mesmo assim esse aluno tem que lidar com a saudade, lidar com a administração financeira dos recursos que ele levou, né? Ele tem que decidir como gastar os dólares dele, né? Então, isso acaba também trazendo um crescimento, um amadurecimento, vão entendendo o valor, né, que o dinheiro tem, a importância de administrar seus estudos, porque talvez lá nos Estados Unidos eles não vão ter uma mamãe que está ali cobrando o estudo, porque muitas vezes na casa onde eles estão hospedados, para aquela família, é natural esse aluno chegar em casa, estudar e ter responsabilidade completa sobre os seus estudos. Então, isso agrega também um benefício muito grande. E também o especial do programa de intercâmbio é que a nossa escola também recebe alunos. Então, os alunos que estão aqui no Brasil, que talvez não participem do programa nos Estados Unidos, têm a oportunidade de hospedar um americano. E o que acontece quando eles hospedam um americano? Começam a falar. A mesma chavinha destrava, eles começam a falar, começam a se comunicar. E aí os pais ficam maravilhados. Eu não sabia que meu filho falava tão bem. A gente já sabia, né? Que eles estão falando aqui. Mas para as famílias é muito especial eles poderem ver os filhos em ação. Então tem uma troca cultural,
tem a criação de vínculos, né? Muitas vezes essa família americana se torna parte da família, né? Para sempre. E o intercâmbio também, eu creio que é um benefício não menos importante, abre a possibilidade dos nossos alunos estudarem, fazerem a universidade fora. É o principal objetivo? Não. Muitos fazem o intercâmbio e optam por uma universidade brasileira, mas muitos também optam por uma americana e eles têm condição de fazer isso. Que legal. Existem muitas escolas hoje que dizem que são bilíngues, que tem uma aula de inglês, 2 aulas de inglês, já acha que está abafando. Qual o diferencial da IPG com a maioria das escolas que existem por aí? Creio que o principal diferencial é entender que o inglês é parte integral da identidade da nossa escola. Inclusive, na nossa missão, a primeira parte da nossa missão é formar cidadãos bilíngues. Então, como eu falei até no comecinho, né, a gente prepara eles para o mundo. A gente está vendo os nossos alunos em muitos lugares do mundo. Países na Europa, na Ásia, na América do Norte, podendo utilizar esse inglês. Então, eles têm essa possibilidade de se desenvolverem dentro do programa da escola. Como nós usamos várias ferramentas, o nosso programa não se limita exclusivamente ao que acontece dentro da sala de aula. Porém, em questão de aulas, nós temos a possibilidade de uma carga horária no período da manhã, com aulas todos os dias, e temos também um período estendido, opcional, no período da tarde, no contraturno, onde eles também podem continuar e avançar ainda mais no ensino do inglês. Então, o inglês na IPG ele não se restringe às aulas, porém tem muitas aulas e oportunidade de crescimento, mas ele se amplia através de tudo aquilo que a gente estava falando. É o Spelling Bee, é o intercâmbio para fora, é o intercâmbio recebendo alunos. Nós temos parcerias com universidades, nós recebemos também grupos de universitários que também ficam hospedados, que vêm para trabalhar em diversos projetos, inclusive trabalhar em projetos sociais junto com os nossos alunos. Então, imagina os nossos alunos estudando na escola e recebem o grupo de americanos, vão fazer um projeto social. Durante o projeto social, eles estão falando com os americanos, traduzindo para os brasileiros com quem eles estão, fazendo a tradução contrária também. Enfim, é uma riqueza o programa da IPG e eu tenho certeza que por conta disso nós temos os resultados que há 23 anos nós vemos. Caminhando para a conclusão, o que você diria para o pai que diz assim, eu não aprendi inglês, não foi preciso, eu acho que para o meu filho também não vai fazer diferença nenhuma se ele aprendeu ou não. O que você diria para esse pai? Eu diria, primeiro, não limite o seu filho às suas próprias limitações. Segundo, eu diria que a possibilidade, né, a capacidade para o aprendizado da língua, tanto o pai teve e tem, quanto o filho. Só que quanto mais cedo eles aprenderem melhor, não limite o seu filho para aprender inglês somente como adulto, porque vai ser um desperdício. Então, invista no seu filho pensando que a língua inglesa não é para ele chegar onde você chegou como pai. É para que ele abra o leque de opções e ele possa ir muito além do que você foi. Então, o inglês é importante, sim. Não importa onde você mora, em que cidade você reside hoje, onde a sua família trabalha. O seu filho precisa olhar o mundo inteiro como uma possibilidade. Até porque a gente não sabe os planos que Deus tem para o futuro. Tem uma frase que você fala muito, né? Que o sucesso acontece quando a oportunidade se encontra com o preparo. A gente não sabe quando a oportunidade vem, mas a gente tem controle sobre o preparo. Então, invista na vida do seu filho. Se ele está em idade escolar e tem uma unidade da IPG perto de você,
matricule o seu filho. É o melhor investimento que você pode fazer, porque o seu filho é solo fértil. Neurologicamente, ele é uma terra sedenta por sementes. E cada sementinha da língua inglesa e de tudo que ele vai aprendendo vai cair nesse solo fértil. E o que acontece com o solo fértil? Ele produz cada vez mais. Então, a língua inglesa, na verdade, o aprendizado da segunda língua, ele abre um universo e uma capacidade dos alunos ainda maior na matemática, na música. Ele amplia o potencial desse aluno. O aluno bilíngue, a gente sabe que ele tem uma capacidade oral muito maior do que o aluno que apenas fala a sua língua nativa. Então, realmente, a oportunidade que existe, ela é ilimitada, né, os resultados. Então, invista em seu filho, dê a ele essa oportunidade de ser presente, dele ser bilíngue e, se possível, estudar na IPG. Considerações finais. Vale a pena? Yes, totally. Vale a pena. Vi isso nos meus filhos e vejo isso nos alunos da escola todos os dias. Vale muito a pena. Seja bilíngue e permita o seu filho ser. Muito bem. Muito obrigado por sua participação, por esse tema tão relevante, tão importante. Sim. E nós vamos voltar a falar sobre isso nos próximos episódios. Ok. A IPG não é uma escola para inglês ver, é uma escola para inglês falar. Essa é a minha conclusão. Participe conosco nos próximos episódios da IPG Family Cast. Um grande abraço e may God bless you richly. Yes. Thank you. Cheers.